Olá, acadêmico. Dando início, então, à correção de cálculo 3 do tópico 2, unidade 2, então, a primeira questão, onde pede para a gente calcular as integrais duplas a seguir. A primeira delas está aqui, ó, né? Então, a primeira integral de 0 até raiz de 2 definida em dx, né, em x, de 0 até raiz de 2 menos x quadrado em y, da função x quadrado mais y ao quadrado. Para a solução, então, dessa questão, a gente vai utilizar de uma mudança de variável para coordenadas polares. A justificativa, né, ela é bem fácil, na verdade, de perceber quando a gente entende, né, o que isso daqui está querendo nos fornecer, esse x quadrado mais y quadrado, esse 2 menos x quadrado, né? Então, essas informações aqui, elas têm muita correlação com a base, a estrutura da função que eu estou fazendo, de certa forma, se parecer com uma circunferência. Então, a mudança de variável que a gente vai adotar é justamente essa, para coordenadas polares, aonde o y é substituído pelo raio vezes o seno do ângulo θ, o x raio cosseno de θ, aonde, então, x quadrado mais y quadrado é o r quadrado, e o r que vai aparecer em algum momento é o nosso jacobiano, que faz, então, ali a correção dessa troca de variável. Na nossa questão, vocês podem ver que o x está variando, então, de 0 até a raiz de 2, e o y de 0 até a raiz de 2 menos x quadrado. Note que se a gente ficar só com essa parte aqui ó, do nosso desenvolvimento, né, dessa desigualdade, olhando só para essa parte aqui ó, e elevando os dois lados ao quadrado, a gente fica com y ao quadrado, desconsiderando a desigualdade nesse momento, só para efeito do que a gente quer descobrir, 2 menos x quadrado. Então é bem fácil de ver aqui ó, que isso vai aparecer o que aqui? Ó? Uma circunferência. Olha aqui, ó. Deixei isolado aqui da forma habitual que a gente gosta de ver uma circunferência, tem x quadrado mais y quadrado igual a 2. Ou seja, é uma circunferência centrada na origem, cujo raio aqui mede raiz de 2, tá certo? Então está aqui a informação que eu acabei de mencionar. É centrada na origem, o raio é raiz de 2, porque é sempre a raiz quadrada desse número que fica aqui. Porque nesse 2 aqui a gente tem então a representação do raio ao quadrado. Pois bem, então, por que o desenho tem essa estrutura aqui da minha base? Porque olha aqui, ó, o x está variando de 0 até raiz de 2, muito simples de perceber. E o y, como varia do 0 até raiz de 2 menos x quadrado, 2 menos x quadrado dentro dos reais vai ser um número positivo, tá certo? Então, é só essa parte aqui, ó, da parte positiva do y e não da parte negativa, porque aqui a gente podia ter uma semicircunferência, né? Mas, na verdade, então o y está variando de 0 até a raiz. Então, só esse pedaço aqui. Então, essa daqui é um quarto de uma circunferência, está no primeiro quadrante, cujo raio mede raiz de 2. Com essas informações, então, olha só. A gente tem que, para fazer a troca de variável, o raio agora está variando de 0 até raiz de 2, e o ângulo θ aqui é apenas de 90 graus, né? Π sobre 2. Então, varia de 0 até π sobre 2. Então, a nossa integral pode ser reescrita desta forma aqui, ó. O raio varia de 0 até raiz de 2, o ângulo θ de 0 até π sobre 2. A nossa função, se vocês lembram, era a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, mas isso é exatamente o raio ao quadrado, que já foi feita a troca aqui, ó. Vezes o jacobiano, né, dθ dr. Raiz quadrada de r ao quadrado vai sobrar apenas a letra r, né, apenas o raio. Raio vezes o raio, vai aparecer o raio ao quadrado. E agora o procedimento é bem tranquilo. Notem que de uma integral bem complicada que a gente tinha para resolver, a gente chegou numa integral bem tranquila. E essa é a ideia principal dessas trocas de coordenadas retangulares para polares, as cilíndricas, as esféricas, né? Essa é a grande sacada, conseguir ter uma integral mais simples para resolver do que a original. Então vamos lá. Primeiro em θ, r quadrado é constante, então vai dar apenas r ao quadrado vezes θ, aplicado de 0 até π sobre 2. 0 não faz efeito, então vamos trocar apenas o π sobre 2 no lugar do θ, ficando dessa forma aqui, ó. Agora a gente integra em relação a r, aqui vai dar r na terceira sobre 3, tá aqui, ó, r na terceira sobre 3, vezes π sobre 2, que é a constante, aplicados do 0 até a raiz de 2.
Como zero, novamente, não faz sentido, apesar de eu ter escrito aqui, a gente vai considerar apenas o raiz de 2 que já está aqui, ó. A resposta é essa daqui, por quê? Porque raiz de 2 ao cubo é a raiz do 8. Ou seja, a raiz quadrada do 8 é 2 raiz de 2. Né? Aqui a gente acelerou um pouquinho o passo. O 2 simplifica com esse 2 aqui, do 2 raiz de 2. Então, sobra π raiz de 2 sobre 3, que está aqui representado. Tá certo? Essa parte toda aqui, ela é anulada. Ok? Na letra B, novamente aqui a gente pode ver aqui, ó, olha aqui, ó, a circunferência sendo formada aqui, ó, né, de forma indireta, mas dá para ver aqui, ó, eu consigo perceber que isso daqui é uma circunferência já de raio 1, né, por causa desse número 1zinho aqui, ó. Mas vamos lá. Então a gente vai utilizar desses mesmos artifícios aqui, ó, né, da troca de variável, só que agora o x está variando de 0 até 1 e o y de 0 até a raiz de 1 menos x quadrado, tá certo? A nossa representação nesse momento é exatamente a mesma coisa aqui, então eu já fiz o passo aqui, ó, de perceber que isso aqui é uma circunferência, levando os dois lados ao quadrado, vendo que o raio é 1. Então tá aqui, o x varia de 0 até 1, como já sabíamos, ou seja, o raio dessa circunferência é 1, e novamente o y está só na parte positiva pela mesma, né, ideia que eu citei anteriormente. Pensando então em toda essa estrutura, a gente tem que o raio varia de 0 até 1 e o ângulo θ de 0 até π sobre 2. Então, vamos lá. A integral pode ser reescrita dessa forma. Mas por que dessa forma? Raio de 0 até 1, ângulo θ de 0 até π sobre 2. De onde veio r vezes cosseno de θ? Foi a troca do x que a gente teve. Aqui tinha um x. Então, o x representa raio vezes cosseno de θ. Vezes do jacobiano, que é o raio. Ok? Raio vezes raio vai dar raio ao quadrado, vezes cosseno de θ, e agora é só fazer a integral. Primeiro em θ, né? Então, a integral de cosseno de θ é seno de θ. Raio ao quadrado é simplesmente uma constante. Aplicado de 0 até π sobre 2. Então, está aqui, ó, aplicado em π sobre 2, menos aplicado no zero. O raio ao quadrado eu deixei aqui isolado para depois só fazer a multiplicação. O seno de π sobre 2, né, que é o seno de 90, vai dar 1. Menos o seno de 0, que é 0. Então, aqui dentro apenas o número 1. 1 vezes raio ao quadrado, que é raio ao quadrado. Agora, derivando em função do r, né, integrando, desculpa, vai dar r ao cubo sobre 3. Está aqui, ó, aplicado do 0 até 1. Como no 0 não faz sentido apenas no 1, apesar de eu ter escrito, né, aqui a gente vai ficar com 1 ao cubo sobre 3, que é 1/3, tá certo? Isso daqui bem tranquila, baseada na mesma ideia da de antes, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos!